Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno mais uma vez aqui junto de vocês para tratarmos sobre o regimento interno do STJ. E conforme previsão do edital, na parte de técnico judiciário área administrativa, no vídeo de hoje nós vamos encerrar a primeira parte, porque na verdade, no regimento interno do STJ, a previsão inicial é que se cobre até o artigo 65, não é? É o que nós vamos tratar nesse vídeo, dos artigos 61 ao 65, e depois ele pula lá para o final, lá para o 316, que nós vamos ainda tratar durante essa semana. Então, nós estamos finalizando os nossos estudos artigo por artigo daquilo que está previsto no edital para a parte de técnico judiciário, área administrativa, tá? E para te ajudar na resolução de questões sobre o regimento interno do STJ, no meu site está disponível o curso de 80 questões. Então, são 4 aulas que já foram disponibilizadas todas elas, né? Então, por apenas R$ 50 você adquire um pacote de questões para treinar justamente aquilo que poderá vir a ser cobrado na sua prova agora em abril. Então vamos aos artigos 61 a 65, que tratam sobre o papel do Ministério Público junto ao Superior Tribunal de Justiça. Então nós vamos observar aqui quem vai atuar do Ministério Público junto ao STJ, quando que o Ministério Público dará vista, em quais casos, em quais autos que nós teremos vistas do Ministério Público. O artigo 61 ele já traz para nós aqui que perante o STJ irá funcionar como membro do Ministério Público o Procurador-Geral da República ou o Subprocurador-Geral mediante delegação do próprio Procurador-Geral. Então, junto ao STJ, nós teremos o Procurador-Geral da República ou o Subprocurador-Geral delegado mediante delegação do próprio Procurador-Geral, ok? Artigo 62. O Ministério Público Federal ele se manifestará, nas oportunidades previstas em lei e neste regimento. Então, daqui a pouco nós vamos observar em quais casos que esse Ministério Público vai se manifestar perante o STJ. Nos processos em que ele atuar como titular da ação penal, o procurador-geral ou subprocurador tem os mesmos poderes e ônus que as partes, ressalvadas as disposições expressas em lei ou neste regimento. Então, muita atenção. Eu tenho o Ministério Público atuando junto ao Superior Tribunal de Justiça. Nas oportunidades, nos processos em que ele atuar como titular da ação penal, esse procurador-geral ou subprocurador-geral, porque o artigo 61 traz essas duas manifestações, eles vão ter os mesmos poderes e ônus que as partes. Todos os casos? Não, nós teremos disposições em lei e regimento que poderão afastar isso, certo? Esse Ministério Público, portanto, ele terá vista em quais autos? Primeiro, nas arguições de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Então, o Ministério Público dará vista dos autos nos casos de inconstitucionalidade. 2. Nos incidentes de assunção de competência, que são aquelas questões de relevância de direito, de relevante questões de direito, em que entraria o Superior Tribunal de Justiça para prevenir ou dirimir conflitos de competência nesses casos. Então, são questões de direito em que entraria o STJ para prevenir ou dirimir conflitos de competência. 3. Nos remédios constitucionais, em grau de recurso, mandado de segurança, mandado de injunção, HC, que é o habeas corpus, habeas data, originários ou em grau de recurso. E 4. Nas ações penais originárias e também nas revisões criminais. Então, nós temos essas 4 manifestações. Temos mais. Conflitos de competência e de atribuições. Competência é quando nós temos um conflito entre autoridades judiciárias. E atribuições se refere a conflitos de autoridades administrativas. Ações rescisórias, que é para desconstituir uma decisão transitada em julgado. Apelações cíveis. Pedidos de intervenção federal, como, por exemplo, o próprio caso no Rio de Janeiro, que nós tivemos uma intervenção federal, nas notícias crime,
nos inquéritos em que possa resultar responsabilidade penal, nos recursos criminais, nas reclamações em que não houver formulado. 12. Nos outros processos em que a lei impuser a intervenção do Ministério Público, portanto, não temos aqui um caráter exaustivo, não é? E sim meramente exemplificativo, uma vez que abre-se outras possibilidades para a intervenção do Ministério Público. Nos demais feitos, quando, pela relevância da matéria, ele a requerer ou for determinada pelo próprio relator, que será aquele responsável por determinado processo. O 64 prevê o seguinte: que o Ministério Público terá vista dos autos, aí nós citamos todos esses incisos, não é? Mas o parágrafo único, ele traz para mim o que eu considero mais importante do vídeo de hoje, a respeito do parecer do Ministério Público. Será ou não em todos os casos? Olha só, salvo na ação penal originária ou nos inquéritos, poderá o relator, quando houver urgência ou quando sobre a matéria versada no processo já houver a Corte Especial firmado jurisprudência, tomar o parecer do Ministério Público oralmente. Então, o foco aqui é parecer do Ministério Público oralmente. Isso pode acontecer em todos os casos? Não. Salvo na ação penal originária ou nos inquéritos. Em outras situações, poderá o relator, se houver urgência, tomar o parecer do Ministério Público oralmente, quando o objeto, a matéria versada no processo, já foi tomada como jurisprudência, já se firmou uma jurisprudência na Corte Especial, certo? E o artigo 65, ele fecha esse primeiro bloco exigido no edital. O procurador-geral ou subprocurador-geral poderão pedir preferência para julgamento de processo em pauta. Então, aqui é a possibilidade de preferência. A partir de amanhã, nós daremos continuidade aos estudos do regimento interno do STJ, já chegando aí na parte final dos nossos estudos, tratando, portanto, a respeito da segunda parte que está previsto no edital, que é o finalzinho do edital, artigos 316 em diante. É claro que nós estamos focando nos nossos vídeos o artigo por artigo do cargo de técnico administrativo, né? Até que para outros cargos contempla-se todo o regimento e por questões temporais nós não temos esse prazo para resolver tudo isso. Mas no meu curso de 80 questões comentadas e inéditas, eu contemplo os artigos mais importantes de todo o regimento nas questões, tá bom? A gente fecha, portanto, o vídeo de hoje, voltaremos amanhã dando continuidade. Até mais.